O setor de telecomunicações investiu 38,1 bilhões em 2022. Esse dado foi divulgado pela Conexis. Em termos reais, houve estabilidade em relação ao ano anterior. A entidade defende a reforma tributária para reduzir a carga de impostos sobre o setor, né? Desenvolvendo aí mais e permitindo, né, um maior acesso a populações menos favorecidas, né? O setor de telecomunicações investiu 38 bilhões em 2022, disse a Conexis Brasil Digital, a entidade que representa as operadoras. Os dados foram divulgados na semana de 24 de abril. Em termos nominais, houve uma alta de 7,3% na comparação com o montante investido em 2021. Marcos Ferrari, presidente executivo da entidade, atribuiu o resultado à dificuldade das operadoras aumentarem as receitas de serviços de telecomunicações e estamos mantendo investimentos necessários para a expansão de conectividade, mesmo em um cenário de queda nas receitas que temos verificado nos últimos anos. Segundo a Conexis, em 2022, a receita bruta em valores reais somou 278 bilhões de reais, abaixo do resultado do ano anterior, que tinha sido 285 bilhões de reais. Além disso, a entidade destacou que a série histórica mostra uma queda real da receita ao longo dos anos, em razão de um mercado competitivo, no qual o preço se torna um diferencial para conquistar clientes. E, curiosamente, tem gente que diz que não há competitividade entre as empresas do setor. Na verdade, isso chega a ser uma sandice. Algumas pessoas abrem a boca e dizem que não há competição entre as empresas do setor. É uma grande bobagem, né? É falta de conhecimento, é falta de capacidade de raciocínio. A Conexis defende a implementação de uma reforma tributária para que os investimentos em conectividade voltem a crescer. O setor defende a necessidade de uma reforma ampla que leve a uma redução da carga de impostos. É a maior do mundo no setor de telecomunicações, é aqui do Brasil, viu? Metade praticamente do que você paga de conta de internet, de telefone, é imposto. Então é um absurdo total, uma grande vergonha. A Conexis diz que o setor de telecom fechou o ano de 2022 com 522 mil empregados. O número de trabalhadores caiu 1,71% na comparação com o ano anterior. O país registrou também 336 milhões de acessos a todos os serviços, aí considerando a telefonia fixa, móvel, banda larga fixa, móvel e a TV por assinatura. E a banda larga cresceu 7,3%. Então tá aí, números que falam a respeito do setor. Vamos lembrar que este setor de telecom pagou desde sua privatização, recolheu aos cofres públicos 231 bilhões de reais aos fundos setoriais de telecom. Dinheiro que saiu das empresas, dinheiro que saiu do nosso bolso, pagando as contas, não é? 231 bilhões desde o início da privatização até aqui, e deste valor apenas 212 bilhões estão trancados nos cofres públicos. Os governos usam esse recurso para fazer superávit primário, reduzir o déficit orçamentário. Então é um dinheiro apenas como se fosse uma poupança que é utilizado para melhorar as contas públicas, entendeu? 212 bilhões de reais estão lá trancados nos cofres públicos. Esse dinheiro era para estar sendo utilizado na melhoria de conectividade, para levar tecnologia para o campo, para as escolas rurais, para as comunidades carentes dos grandes centros urbanos, não é? Tudo isso, esse dinheiro poderia estar fazendo uma grande revolução. Lamentavelmente, não faz. Fica aí os ministros do novo governo com a resposta do porquê não faz. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro das Comunicações, o ministro do Desenvolvimento Social, o ministro da Agricultura, todos eles poderiam falar sobre este assunto. Só o FUST, que ninguém sabia que existia, tinha em 2021 35 bilhões de reais no caixa, só o FUST. Né? E aí estão falando que o BNDES vai tocar alguns projetos nessa área, mas a quantia prevista para esse ano parece que não chega nem a 1 bilhão de reais, ou seja, é uma vergonha total. Né? Tendo 35 bi, vai gastar 1 bi,
É um negócio vexatório. Né? E tudo isso sendo bem aplicado, né, com os organismos de controle em cima, para que não haja desvio de recursos por parte dos políticos e de empresas safadas também, isso tudo poderia fazer uma grande transformação na área tecnológica do Brasil, na área do conhecimento e no aumento do PIB, porque não há a menor dúvida de que internet gera aumento de riqueza, não há a menor dúvida disso, porque isso potencializa negócios, né? Potencializa negócios em rede, potencializa o acesso ao conhecimento, né? Então, tudo isso gera riqueza. Olha, o First Republic, nós falamos outro dia dele aqui, ele teve aí uma queda de 41% em seus depósitos, sua ação chegou a cair 20%. Então veja, é tido nos Estados Unidos como um banco pequeno, só que 41% de queda de depósitos é muita coisa. E o volume de depósito que ele tinha no final de 22 era de 176 bilhões de dólares, passou para 104,4 bilhões de dólares, ou seja, uma queda aí de praticamente 72 bilhões de dólares em 3 meses, 72 bilhões de dólares. Então veja que não é um banco pequeno para o padrão americano, mas comparando aqui com a realidade brasileira, é um banco grande, não é verdade? Então essa crise que ainda está nos bastidores do sistema bancário americano pode sim criar dificuldades, a gente tem alertado sobre isso. E talvez isso faça com que o Federal Reserve dê uma pisada de freio e não suba os juros agora em maio. Vamos acompanhar e vamos aguardar. Esse é um assunto que nos interessa, ok? Esse é um assunto que nos interessa. A Oi divulgou no dia 21 que está fazendo estudos e que avalia a possibilidade de vender no futuro a Serede, a Tahto e suas ações, 34% de capital social que possui da Vital. Vai ser uma grande liquida tudo, né? Ao longo das negociações com os credores, a Oi vem dizendo que pode, no longo prazo, fazer a venda da Tahto, da Serede e da Vital. A expectativa é que a empresa já, a partir de faça já uma geração de fluxo de caixa operacional de 1,6 bi até 2026. A ideia é que a receita chegue a 13 bilhões de reais até 2026 e a margem da empresa deve chegar a 25%. Os investimentos vão cair 6% para 6% da receita. Vamos lembrar que em 2022 foram da ordem de 36%. Além disso, a Oi quer dobrar o número de assinantes banda larga até 2031. Era até 2025, a meta era chegar a 8 milhões de clientes conectados até 2025. Jogou 6 anos à frente. Uma vergonha, viu? A gestão da Oi, decepcionante neste ano. É preciso entender o que foi que houve, né? O que estava errado entre o discurso e a prática. Porque o discurso era animador. O discurso sinalizava para chegar em 2025 com 8 milhões de clientes conectados. E de repente agora esses 8 milhões foi jogado para 2031, 6 anos à frente. Uma vergonha a gestão da Oi, viu? Um vexame total esse ano, o que a Oi está anunciando. Muito triste, muito triste. A Oi Soluções, dizem eles, que vai ganhar mais importância e vai crescer 2 dígitos em receita nos próximos 3 anos. Sabemos muito pouco sobre como anda a Oi Soluções, como é que anda a questão da cibersegurança, como é que anda o reconhecimento facial, quase nada é dito ao mercado e aos acionistas. A companhia fala em destravar valor, vendendo subsidiárias, ou seja, vendendo os 34% da Vital e vendendo também as operações da Serede e da Tahto. A Tahto é o call center e a Serede é a empresa de infraestrutura, né, que cuida de instalação de fibra ótica e de manutenção de fibra ótica. Além disso, a Oi destacou que o fim da concessão vai trazer benefícios para os resultados no futuro. Há a possibilidade da migração de regime ou até mesmo a devolução da concessão. E isso vai impactar positivamente no caixa da empresa. Então vamos observar
o que vai acontecer nas próximas notícias aí desta novela interminável e até aqui uma novela que nos causa uma decepção, né? Até aqui nos causa uma decepção por conta de tudo que foi dito até 2022 e o que foi feito e está sendo dito em 2023. Por isso, mobilizamos o Instituto Empresa, que está movendo no Ministério Público Federal um processo contra a Oi e na CVM 4 processos. E os acionistas minoritários precisam se mobilizar, acompanhar esse trabalho que o Instituto Empresa está fazendo e cobrar por terem sido, vamos dizer assim, induzidos a erro, porque o laudo que a Oi apresentou em agosto dizia que ela tinha capacidade de caixa para pagar todos os seus compromissos em 3 anos, 23, 24 e 25. A própria Oi também dizia que chegaria em 25 com 8 milhões de clientes conectados. Agora diz que será em 2031. Então, lamentável tudo isso é enganação, tudo isso foi um comportamento que produziu engano, que distorceu a realidade da empresa. Essa própria migração que vai ser feita, né, de base acionária, onde o credor se transforma mediante troca de dívida, de 15 bilhões de dívida por ações e vai ficar com 80% da empresa, os fundos, né, de investimentos americanos, tudo isso poderia ter sido explicado lá atrás, que certamente teria influenciado para a não entrada de muita gente no investimento da Oi. E foi essas conversas não ditas, essas agendas ocultas, esses documentos manipulados, que entendemos que foram fraudes, tudo isso corroborou para um distanciamento da realidade e, consequentemente, as pessoas acreditaram em um cenário que era propagandeado pela presidência da empresa e esse cenário, lamentavelmente, foi ficando distante da realidade, né? Distante da realidade. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, assine a Seleção de Empresas, conheça nosso programa de mentoria, nos acompanhe mais de perto, porque a gente tem certeza que pode contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento no mercado de ações ao longo dos próximos meses. E estamos vivendo um momento muito especial, um momento que nos possibilita bons posicionamentos olhando o longo prazo. Gostou do vídeo? Deixa o like. Fica com Deus. Até a próxima.